Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 36ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 13 de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, através da presente mensagem, tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência e aos seus ínclicos pares projeto de lei que tem como escopo dispor sobre a instituição do sistema de transporte de passageiros e prestação de serviços através de motocicletas no município de Piraí. Tal premissa encontra-se balizada nos termos apresentados pelo ilustre secretário municipal de Transporte e Trânsito, que, ao dissertar sobre a presente matéria, expõe de forma clara e conclusiva, no memorando 51 de 2016, os motivos que ensejariam a regulamentação do serviço de mototáxi no nosso município, destacando, entre outras peculiaridades, o relevo e o dimensionamento das vias de acesso a várias comunidades, que restringem o atendimento do transporte coletivo em veículos como ônibus e micro-ônibus. Outro ponto a ser destacado reflete diretamente na renda familiar, visto que o referido serviço apresenta um valor mais acessível para a população, ratificando as ações adotadas pela administração para reduzir o valor das tarifas de transporte de passageiros. O projeto de lei em SPEC prevê a instituição do serviço de mototáxi, sendo que sua regulamentação, em consonância com as normas que advenham das legislações federais, estadual e órgãos afetos, está disciplinada por decreto. Entendendo ser desnecessárias maiores fundamentações para justificar a medida legal ora proposta por essa augusta Casa de Leis, tenho a plena e absoluta certeza de que o projeto merecerá de Vossas Excelências a acolhida costumeira para que, juntos, o Poder Executivo e Legislativo continuem a prestar seus inestimáveis serviços à sociedade piraiense no seu todo. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves. Projeto de Lei número 15, de 2016, institui o sistema de transporte de passageiros e prestação de serviços através de motocicletas no município de Piraí e dá outras providências. A Câmara Municipal de Piraí, artigo 1º, fica instituído no município de Piraí o sistema de prestação de serviços através de motocicletas, denominado mototáxi. Capítulo 1 da definição do serviço. Artigo 2º, define-se como mototáxi o serviço de transporte individual de passageiros em veículo automotor de espécie motocicleta, nos termos do artigo 96, parágrafo 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97. O número máximo de motocicletas que operacionalizarão o serviço que trata do caput desse artigo será limitado a um veículo para cada 1.000 habitantes, ou fração, de acordo com certidão oficial fornecida pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Parágrafo 2º. Além de transporte de passageiros, o serviço também incluirá a entrega de pequenas mercadorias. Parágrafo 3º. Não estão incluídos nos serviços de que trata o caput desse artigo a entrega promovida por lojas, bares, restaurantes similares que possuam sistema próprio. Artigo 3º. A exploração dos serviços de que trata esta lei será executada exclusivamente por pessoas físicas, qualificados como profissionais autônomos, mediante autorização do município, de conformidade com os interesses da população nos termos do respectivo regulamento. Parágrafo único. As autorizações serão concedidas por seleção pública, baseada em critérios objetivos, previamente estabelecidos e publicados em edital. Serão intransferíveis e terão validade de 5 anos, contado da data de sua expedição, permitida sua renovação desde que satisfaça as exigências estabelecidas nesta lei. Artigo 4º.
para a prestação de serviço de mototaxistas serão divididos em pontos, com número máximo de mototaxistas para cada um deles e distância mínima um do outro. Parágrafo único. Os pontos terão suas localidades definidas através de regulamento. Artigo 5º. Na prestação do serviço, o condutor deverá atender às seguintes obrigações. Primeiro, transportar um só passageiro por deslocamento. 2. Possuir proteção interna, touca, descartável para capacete de segurança de uso do passageiro. 3. Possuir colete em conformidade com a resolução do CONTRAN, na cor e padrão estabelecidos em regulamentação pelo município. 4. Possuir capacete motociclístico com viseira e óculos de proteção ou óculos de proteção dotado de dispositivos retrorefletivos, nos termos das resoluções do CONTRAN para o condutor e passageiro. 5º, estabelecer seguro de vidas e acidentes pessoais para o condutor, passageiros e terceiros, que cubra despesas médico-hospitalares cujos valores serão regulamentados na forma da lei. Artigo 6º. Os veículos destinados ao serviço deverão atender obrigatoriamente às seguintes exigências, sem prejuízo de outras estabelecidas por lei. 1. Contar no máximo com 5 anos de fabricação. 2. Ter potência mínima de 125 cilindradas e máxima de 300 cilindradas. 3. Possuir protetores de isolamento do escapamento para evitar queimaduras. 4. Possuir alças metálicas afixadas na parte lateral e posterior do veículo, destinadas à sustentação e apoio do passageiro. 5º, possuir pintura automotiva do tanque de combustível e carenagens laterais e número do prefixo do motorista em preto, em padrão a ser determinado pelo órgão municipal competente. 6º, possuir emplacamento no município de Piraí como veículo de aluguel. Parágrafo 1º. No caso de substituição da motocicleta, esta deverá contar no máximo de 3 anos de fabricação. Parágrafo 2º. Os veículos em operação deverão ser submetidos à vistoria técnica inicial e periódica a cada período de 6 meses, a ser realizada pelo órgão gestor do trânsito no âmbito municipal, concedendo-se prazo de 30 dias, prorrogável por igual período para adequação do veículo às exigências da lei. Parágrafo 3º. No período de que se trata o parágrafo anterior, o serviço deverá ficar suspenso. Capítulo 3º. Dos condutores. Artigo 7º. As pessoas físicas prestadoras dos serviços de que se trata essa lei deverão atender obrigatoriamente às seguintes exigências, sem prejuízo de outras estabelecidas por lei. 1. Ter o veículo registrado em seu nome e estar com a documentação completa e atualizada. 2. Estar inscrito junto ao órgão competente da Prefeitura Municipal. 3. Comprovar residência no município de Piraí. 4. Ter no mínimo 21 anos de idade. 5º. Possuir habilitação na categoria A, por pelo menos 2 anos, na forma do artigo 147 do CTB. 6º. Ser aprovado em curso especializado na forma regulamentada pelo CONTRAN. 7º, apresentar certidão negativa criminal expedida pelo foro da comarca de Piraí, renovável a cada ano. 8º, possuir sempre consigo o competente alvará de licença da atividade. Artigo 8º, será admitido um auxiliar para cada mototáxi, desde que previamente cadastrado na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e atendidos os mesmos requisitos exigidos aos condutores autorizados, exceto de possuir veículo em seu nome. Capítulo 4º. Das tarifas. Artigo 9º. O sistema tarifário do serviço de mototáxi será estabelecido e fixado através de decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo único. O Poder Público Municipal, ao fixar as tarifas, deverá assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do serviço para que possa ser prestado de forma contínua, adequada e eficiente. Artigo 10º. Os reajustes tarifários serão realizados pelo Executivo Municipal, tendo como critério a variação do custo do quilômetro rodado, desde a fixação ou o último reajuste, o que será verificado através de cálculos e parecer técnicos da SMTT. Parágrafo único. O reajuste poderá ser diferenciado para as tarifas de viagem dentro da zona urbana e que ultrapassem seu limite, bem como as tarifas de viagem em horário noturno, domingos e feriados.
Capítulo 5º das infrações. Constitui infração toda ação ou omissão contrária às disposições desta lei, respondendo o infrator civil e administrativamente nos termos desta lei. Artigo 12. O município ajuizará ação regressiva contra os prestadores de serviço de mototáxi que, com culpa ou dolo, causarem prejuízo aos cofres públicos. Artigo 13. As infrações a qualquer dos dispositivos desta lei sujeitam as pessoas operadoras do serviço, conforme a gravidade da falta, as seguintes penalidades: 1. Advertência. 2. Penalidade pecuniária. 3. Apreensão do veículo automotor. 4. Suspensão temporária da autorização. E 5º, cassação da autorização. Artigo 14. A advertência será sempre por escrito e será imputada pelo chefe do órgão gestor do trânsito do município, toda vez que o prestador de serviços: 1. Infringir os regulamentos, portarias e outras exigências impostas por normas ditadas pelo órgão gestor do transporte e trânsito do município. 2. Tiver contra si comprovadas denúncia de prestação de serviço de forma atentatória ou perigosa a passageiros e pedestres. Artigo 15º. A penalidade pecuniária consistirá em multa e será inscrita em dívida ativa, caso não seja paga no prazo regulamentar. Parágrafo 1º. A penalidade pecuniária do que trata o caput desse artigo será aplicada nos casos de infração dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 5º, incisos 3, 4 e 5 do artigo 6º. Artigo 16º. A reincidência em infração apenada com penalidade pecuniária dá ensejo a sua cominação em dobro. Parágrafo único. No caso de mais de uma reincidência, a aplicação de outras sanções deverá considerar a gravidade da infração cometida. Artigo 17. Será imposta a pena de suspensão ao prestador de serviço que: 1. Descaracterizar a moto, retirando-lhe os equipamentos de segurança exigidos pela presente lei e seu regulamento. 2. Não regularizar o veículo apreendido no prazo do que se trata o parágrafo 1º do artigo seguinte. 3. Reincidir na prática de infrações apenadas com advertência ou penalidade pecuniária. Artigo 18. A pena de cassação será imposta ao prestador de serviço que, por qualquer forma, transferir, ceder, emprestar, comercializar ou permitir que alguém utilize o veículo para exploração da atividade, de forma ilegal e sem autorização. Artigo 19. Dar-se-á a apreensão do veículo automotor sempre que este se mantiver em serviço, mesmo após verificado por vistoria que não atende às exigências do artigo 6º e parágrafos. Parágrafo 1º. Nos casos de apreensão, o veículo apreendido será recolhido ao depósito da prefeitura ou por esta delegado a devolução ceder-se-á somente depois da assinatura do termo de comprometimento, de que o veículo se adequará às exigências legais no prazo do artigo 6º, incisos e parágrafos. Parágrafo 2º. O infrator será responsável pelas despesas que tiverem sido feitas com a apreensão, como o transporte e com o depósito. Também se dará a apreensão do veículo no caso de prestação de serviço sem a devida autorização do poder público, caso em que o infrator ainda se sujeitará à multa. Parágrafo 4º. No caso do parágrafo anterior, a devolução do veículo dar-se-á somente após prova do pagamento da multa respectiva ou sua caução, quando interposta a defesa. Artigo 20. No caso de não ser reclamado e retirado dentro de 3 meses, o veículo apreendido será vendido em asta pública pela Prefeitura, sendo aplicada a importância apurada na indenização das multas e despesas de que trata o artigo anterior, e entregue qualquer saldo ao proprietário, mediante requerimento devidamente instruído e processado. Artigo 21. O prestador de serviços que cobrar valor maior do que a tarifa regulamentar estará sujeito à aplicação de multa. Artigo 22. Os valores referentes às multas serão dispostos em decreto expedido pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 23. Os valores recolhidos das multas oriundas das infrações deverão ser depositados no Fundo Municipal de Transporte e Trânsito. Capítulo 6º dos autos da infração. Artigo 24. Constatada a infração pela autoridade, será lavrado o respectivo auto em 2 vias, onde conste: 1. O dia, o mês, o ano, a hora e o lugar em que foi lavrado.
o nome de quem lavrou, o relato do fato constante da infração, o nome do infrator e a placa do veículo, a disposição infringida, a assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas capazes, se houver, o endereço das testemunhas. Parágrafo 1º, a segunda via do auto será entregue ao autuado. Parágrafo 2º, recusando-se o infrator a assinar o autuante certificará a recusa, colhendo a assinatura de duas testemunhas. Capítulo 7º, da defesa. Artigo 25. O infrator poderá apresentar defesa em requerimento dirigido ao secretário municipal de Transporte e Trânsito, de forma fundamentada e com todas as provas que desejar produzir, no prazo de 5 dias úteis, a contar a data do recebimento do auto da infração. Artigo 26. Julgado improcedente a defesa, ou não sendo apresentada no prazo previsto, será imposta a penalidade ao infrator. Parágrafo único. O infrator, no máximo de 5 dias úteis, poderá requerer ao secretário municipal de Transportes e Trânsito a reconsideração da penalidade imposta. Capítulo 8º, das disposições finais. Artigo 27. As demais decisões ou atribuições que venham a advir do presente lei, em razão das normas emitidas por órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, bem como todas as pertinentes a esta modalidade de transporte, serão tomadas e reguladas por ato próprio do Poder Executivo. Artigo 28. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão tanto nos programas, projetos e custeios em geral, por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, constantes do orçamento em vigor, que, se havendo necessidade, será suplementada. Artigo 29. No prazo máximo de 60 dias da publicação desta lei, o Executivo Municipal editará decreto regulamentando a matéria. Artigo 30. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Requerimento número 28, 2016. José Paulo Carvalho de Oliveira, o vereador Russo, com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja encaminhado expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando junto à Light, Serviço de Eletricidade S.A., a instalação de postes para iluminação pública na Rua 2, no bairro Enseada das Garças, neste município. Devido à inexistência de alguns postes, o referido local se encontra com diversos trechos totalmente às escuras, visto que em outros trechos existe o poste, porém sem os braços de luz, o que vem causando transtornos aos moradores e transeuntes. Sala das Sessões, 13 de junho de 2016, assino o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Indicação número 65 de 2016, João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja encaminhado expediente legislativo à secretaria competente, solicitando que o ônibus escolar que faz o trajeto Vale Verde Piraí estenda o percurso até o final da subida da estrada Fazenda São Vicente, próximo à porteira da fazenda. O ônibus escolar acima referido faz o trajeto Piraí Vale Verde. Contudo, os alunos que residem na comunidade Fazenda São Vicente precisam caminhar por aproximadamente 1 quilômetro até chegarem na via principal, Estrada Piraí Passa 3, e assim aguardarem a condução, motivo pelo qual solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que o trajeto seja estendido até aquela localidade, visando o bem-estar daquelas crianças. Sala das Sessões, 13 de junho de 2016, assino o vereador João Roberto Ladeira, que também nos apresenta a indicação de número 66. O vereador, usando suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja encaminhado expediente legislativo à secretaria competente, solicitando a construção de um posto de saúde entre os bairros Vale Verde 1 e 2, neste distrito. Os moradores da localidade em questão reivindicam a construção de um posto para atendimento, visto que os inúmeros moradores que lá residem precisam se deslocar até o posto de saúde de Piraí para serem atendidos. Entendendo plenamente justificada a presente proposição e esperando o chefe do Executivo providências para o seu atendimento. Sala das Sessões, 13 de junho de 2016, assino o vereador João Roberto Ladeira.
Indicação número 67, 2016. Charles Torres Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal necessidade de se determinar a secretaria competente que seja feita a manutenção e construção do muro de contenção de encostas na Rua dos Miller, localizada no bairro Caltrim Clube, neste primeiro distrito. Há pouco tempo houve um deslizamento de terra, o que vem causando preocupação aos moradores, pois se não forem tomadas devidas providências, irá afetar a casa ao lado, conforme podemos observar nas fotos em anexo. Vale ressaltar que o terreno se encontra em área pública. Agradeço a Sua Excelência, senhor Prefeito Municipal, providências cabíveis nesta proposição. Sala das Sessões, 13 de junho de 2016, sendo vereador Charles Torres Dias. É isso, presidente. Obrigado. Passaremos ao grande expediente para o uso da palavra em tema livre. Senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Alzemiro dos Santos Dias. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, os companheiros vereadores e o público presente. Bom, nós estamos vendo a democracia que caminha aí para a gente mais, agora em outubro, fazer mais uma prova de que o melhor sistema que nós podemos ter para escolher nosso governante é o voto direto. Vimos agora as eleições do Peru, em que a decisão lá foi por apenas a diferença de 0,23% por um ex-representante do Banco Mundial, é um economista lá que foi eleito, mas a diferença apertadíssima. Aí que a gente vê que a democracia, os 50% mais um, tem horas que nem sempre é aquilo que a gente vê na representação popular, aquilo muito dividido, assim como a gente viu aqui no Brasil, a hora que foi decidir a Dilma com o Aécio aí, o placar apertadíssimo aí, naquela briga aí por quem seria o vencedor lá. E hoje a gente observa assim, o sistema democrático é o melhor, mas tem suas imperfeições. A gente viu, por exemplo, hoje ainda tem isso, esses fenômenos, às vezes, que aparecem, eleitorais, caso do Enéas, que na época foi eleito e elegeu mais 6 ou 7 deputados junto com ele, o fenômeno do Tiririca, que elegeu também um número enorme de deputados através daqueles votos da legenda, aí, 1,5 milhão de votos, geralmente que ele vem tendo em eleições seguidas. Celso Russomano é outro que faz dele uma série de outros deputados ali eleitos juntos. Mas nem por isso a gente tem que procurar aperfeiçoar, mas nem por isso ver que o sistema tem que ser descartado. Estamos vendo, por exemplo, hoje a gente viu assim eleições que a hora da decisão é importantíssima. A nossa população hoje, através de redes sociais, através dos programas eleitorais que trazem ali muitos marqueteiros, tem hora que enfeitam demais o pavão e a hora que a gente observa que traz algumas injustiças. Eu vi, por exemplo, as eleições diretas, começou com o Collor de Mello. O Collor foi eleito, mas não tinha base dentro do Congresso, e foi uma dificuldade imensa para ele começar, principalmente na parte econômica, que ele botou uma ministra maluca que fez confisco das contas, e ele, por não ter maioria dentro do Congresso, o partido dele era um partido pequeno, ele teve uma dificuldade muito grande, que é aquele negócio de dividir o poder com uma série de outros, através dos ministérios, através das estatais. E a gente veio acompanhando isso ao longo do tempo. Não foi diferente com o Fernando Henrique, ele teve também que fazer acordo com os partidos. Aí depois veio o presidente Lula, não foi diferente, ele teve que subjugar lá aos caciques do PMDB. E aconteceu com a Dilma o mesmo critério. A gente vê que o Brasil, depois que veio a nossa democracia aí, após a Constituição de 88, veio o pluripartidarismo, que ali ajudou a pulverizar demais o sistema, e todos os eleitos não conseguem ter maioria dentro do Congresso para administrar. Com isso, viu agora o governo interino do Temer, o acordão que ele fez com os partidos da oposição, mais o PMDB junto, para poder dividir o poder ali
com uma série de partidos, no sentido de ter a maioria no Congresso para poder administrar. Isso vem acontecendo, em grande parte, pelo Brasil afora. A gente vê isso nos estados, a gente vê isso dentro dos municípios. A gente está vendo lá o Temer, a dificuldade que ele está tendo para administrar. Hoje, para se escolher um líder lá dentro do Congresso, dentro do Senado, a dificuldade que ele tem, porque ele tem que distribuir cargos nas estatais, são os bancos, as empresas estatais de um modo geral, nas agências reguladoras. Se ele não faz isso e não está desprendido realmente de fazer acordo com esses diversos partidos, dificilmente ele consegue maioria no Congresso para passar suas propostas. E a gente tem visto, por exemplo, o empresariado tem uma gama enorme de interesses lá dentro. Hoje, até as empreiteiras, grande parte deles estão lá presos em Curitiba, tem um interesse muito grande nisso. E, na contramão, a gente vê a Operação Lava Jato, cada hora mostrando mais sujeirada que a gente viu ao longo do que foi o nosso período de redemocratização. A gente observou, por exemplo, que começaram lá e muito firme em cima da administração petista. Agora, realmente, já começaram agora a ir para o lado do PMDB, que é o partido que foi sempre avalista de todas as gestões que vieram de lá para cá. Todas as gestões que tiveram, estava sempre com a grande maioria dos ministérios, os ministérios de maior potência dentro desse país. Então, agora já chegaram no Eduardo Cunha, no Sarney, que é um ex-presidente que nunca deixou de ter um poder muito grande, Romero Jucá, Renan Calheiros e o Edson Lobão, que também foi ministro aí das Minas e Energia, onde estava submetida a Petrobras. E com as delações que vão aparecendo, muita coisa ainda estão por vir. A gente está observando a todo momento que nome aí da politicada, o Congresso inteiro praticamente envolvido naqueles financiamentos de campanha. Como a gente viu que existia o financiamento através das empresas, não é ilegal. Só que o que acontece? O Caixa 2 prevalece e muita coisa é omitida da Justiça Eleitoral. Então, grande parte hoje daquelas pessoas que têm mandato em Brasília estão lá através dos lobbies, das doações das empresas que foram feitas para que eles conseguissem esses mandatos. A gente tem notado isso, que existe a negativa na hora de querer desmoralizar, não foi delação premiada. Realmente, a gente tem observado a delação premiada em alguns momentos, para aquele que está lá detido e privado da sua liberdade, é uma saída que ele tem para tentar amenizar o problema da pena que vai ser aplicada a ele. Mas, realmente, ele começa, em alguns pontos, da convergência com alguma documentação. A gente tem visto, por exemplo, grande parte aí das delações tem sido realmente comprovada. O Sérgio Machado ele mostrou as gravações. Aquilo é conversa direta com o Jucá, com o Sarney, com o Renan. Aquilo está na cara, está lá gravado. Ele tem horas e horas de gravações para mostrar lá que aquilo está materializado, que é realmente o que eles falaram. E o que a gente viu? Um complô realmente armado, inclusive chegou ao ponto de se dizer que os ministros do Supremo, menos o Teori, que não estava envolvido, até os ministros do Supremo, as Forças Armadas. Então, a gente fica observando, bota até o judiciário nosso hoje, que é o Supremo Tribunal Federal, em jogo, através dessas gravações lá que o Sérgio Machado colocou hoje, junto lá ao Supremo Tribunal Federal, para ver se valida ou não aquelas gravações que ele fez, e as conversas já está comprovada aí, realmente foi feita lá com aquelas pessoas que estão sendo denunciadas. Vem o Janot, que é o Procurador-Geral da República, que tem mostrado hoje eficiência, a gente no passado viu, tinha um procurador lá que a gente chamava de engavetador-geral da República, que ele só engavetava, ele não botava nada para frente. Uma das coisas que a gente tem observado nessas gestões agora, os nossos promotores, o juiz Sérgio Moro, a imparcialidade e o rigor que eles têm aplicado. Porque no passado, a gente cansou de ver operações aí da própria Polícia Federal rapidamente se desfazer. O próprio Gilmar Mendes deu 2 liminares para soltar o Dantas, Daniel Dantas lá. Foi questão de horas. Mandava prender na mesma hora, o cara estava solto. Uma série de operações foram invalidadas, que as gravações não eram legítimas, não foi determinada pela Justiça. E hoje não, a gente vê o Janot pedir a prisão dos caciques do PMDB. Eu estou vendo aí agora
realmente uma decisão firme do Janot. O Sérgio Moro trabalhando com a caneta pesada em cima de todo mundo, não está perdoando ninguém, nem político, nem empreiteiro, nem ninguém, está condenando aí com rigor bastante forte. E vamos ver realmente agora se o Teori solta para poder botar mais esse número aí de caciques do PMDB na cadeia. O que a gente precisa, na realidade, é confiar que nós vamos fazer uma faxina para o bem da política brasileira, da gestão pública. Estamos vendo isso como exemplo para as futuras gerações. Eu sei que é difícil, às vezes, em alguns momentos, ver a falta de credibilidade que abate em cima do Legislativo, em cima do Executivo. A gente vê algumas autoridades que dão um mau exemplo enorme aí, porque eles pregam uma coisa e fazem outra. Mas o Sérgio Moro, através dessa decisão corajosa de botar o colarinho branco na cadeia, eu nunca vi isso no país, eu nunca vi. O Janot, com essa imparcialidade, pedindo realmente a prisão desses caciques aí, através das comprovações aí do envolvimento deles em toda essa armação. Então, isso eu acho muito importante, vai ficar para a história do nosso país. Obrigado. Passaremos para a explicação pessoal. Para o uso da palavra em tema livre, senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Não havendo... Não tem mais oradores inscritos? Algum orador? Não havendo oradores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 14 de junho do corrente ano, área regimental.